último hino que nós cantamos hoje à noite, o título dele era Louvor. E a última estrofe falava assim: hoje nós também, louvor, vimos dar-te que te apraz. Hoje à noite quero tratar sobre um assunto, vou começar hoje, não vou terminar hoje. Semana que vem é Páscoa, não vou continuar no próximo domingo nesse assunto, vou retomar daqui 2 domingos. Como proceder na igreja, que é a casa do Deus vivo. Como proceder na igreja, que é a casa do Deus vivo. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Senhor Deus, nós nos reunimos semanalmente para cultuarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, para oferecermos louvor ao Senhor, para servirmos ao Senhor. E muitas vezes é fácil nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, usarmos a nossa mentalidade humana para querer fazer algo que é totalmente espiritual, que é servir ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade. Nós também sabemos que o teu Espírito habita no coração do crente. Sabemos que é Ele que convence o mundo incrédulo da justiça, do pecado e do juízo, que é Ele que é o nosso mestre, é o nosso professor. Então nós pedimos nessa noite que o Senhor limpe os nossos corações pelo sangue do Cordeiro, tire, ó Deus, qualquer pecado que possa estar tapando os nossos ouvidos, para que possamos ouvir o que o Teu Espírito Santo tem a dizer à sua igreja nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já esteve em um lugar onde você não sabia como se comportar? Já teve essa experiência? Você foi a um lugar, você foi a talvez uma festa, você foi à casa de uma pessoa, foi fazer uma visita, foi a um restaurante, você chegou lá e você olhou todo o ambiente ao seu redor e você falou: e agora? O que eu faço? Como é que eu me comporto? Eu já estive em muitos lugares onde eu não sabia como eu deveria me comportar. Não é que eu era uma pessoa incomportada, né? Mas eu simplesmente não sabia como fazer frente àquelas situações que eu estava encarando. Lá no seminário, quando nós nos matriculamos lá, qualquer pessoa que vá ser aluno do seminário, ele precisa, uma semana antes das aulas começarem, passar por um período chamado aulas de orientações. Então, o que são as aulas de orientações? Nessas aulas de orientações é passado o manual do aluno, cada aluno recebe o manual do aluno, lá no manual do aluno é dito quais são suas responsabilidades como aluno, o que você deve fazer como aluno, o que vai acontecer caso você não cumpra com essas suas responsabilidades. Também é explicado para os alunos como é que você elabora um plano de estudo, porque você vai ter que estudar bastante, várias horas, vai ter que usar muito tempo para leitura, escrever trabalhos. Então é orientado como planejar um período, um cronograma de estudo. Também você tem um tempo que é explicado como fazer um trabalho acadêmico, como é que você faz um trabalho, como é que você faz os procedimentos de leitura, fichamento, depois de elaboração do texto, para você poder entregar. Tem todas essas orientações para que você possa aprender como ter uma vida um pouquinho mais menos conturbada nos seus primeiros dias de aula. Mas, de todas as aulas, tinha uma aula que era cruel.
era aula de etiqueta. Na época que eu entrei no seminário, quem dava era uma professora chamada Maria Ribas. Uns anos atrás ela foi recolhida pelo Senhor, ela já mora lá no céu há alguns anos. E essa mulher era uma mulher muito fina, muito elegante, muito educada. Ela era professora de língua portuguesa no seminário e ela dava as aulas de orientação de etiqueta. Aí alguns perguntam assim, mas por que participar de aula de etiqueta no seminário? A razão, os seminaristas, quando vão para o seminário, eles são direcionados para várias igrejas. Eles vão trabalhar, ser auxiliadores em várias igrejas na região metropolitana de Curitiba. E eles vão desde igrejas que têm pessoas bastante simples, como eles vão para igrejas onde o nível das pessoas é um pouco mais alto, mais elevado. E quanto mais distante essa igreja fica do seminário, é menos possível que você volte para o seminário aos domingos. Ou seja, você vai para essa igreja e você acaba passando o dia inteiro no bairro da igreja, fazendo evangelismo, fazendo estudos, fazendo uma série de coisas. E muitas vezes, por você passar o dia inteiro lá no bairro, você acaba sendo convidado a participar da casa dos irmãos. Então você vai ser convidado a ir almoçar, tomar um lanche da tarde e estar na casa de vários irmãos. A preocupação, né, do seminário é que ao longo da história, algumas pessoas foram e não souberam como se comportar na casa de alguém. Então acabaram gerando alguns transtornos por não saber como se comportar na casa da pessoa que estava hospedando, recebendo a pessoa. Então eles fizeram uma apostila com aulas de comportamento na casa de uma outra pessoa. Coisas assim que deveríamos saber, né? Mas que às vezes não sabemos como nos comportar. E de maneira geral, os irmãos que recebiam os seminaristas os deixavam bem à vontade. Não, irmão, fique à vontade, tire a gravata, né? Sente no sofá. Você quer ver alguma coisa na televisão? Claro, esporte espetacular. Era domingo, né? Não tinha TV no seminário. Claro que eu quero ver esporte espetacular, né? De maneira geral, eles deixavam a gente bem à vontade. Alguns se preocupavam em saber o que a gente tinha vontade de comer e tentavam fazer aquilo para que a gente se sentisse bem acolhido e bem confortável na casa deles. Mas eu tive o privilégio de ser seminarista na igreja em que o diretor do seminário era pastor. E a esposa dele era uma mulher bastante exigente com as regras de etiqueta. Muito exigente. Ela queria que nós nos comportássemos dentro de tudo aquilo que foi instruído naquela semana. E sabe o que era melhor de tudo? O melhor de tudo é que todas as quartas-feiras, antes do culto de oração, os seminaristas que serviam naquela igreja, eles eram convocados a jantar na casa do diretor. Eles não tinham escolha. Eles tinham que ir e tinham que jantar. Do ponto de vista da alimentação, era uma maravilha. Eram banquetes, eram comidas assim maravilhosas, com sobremesa e doce após a refeição. Era muito gostoso. Mas muitas histórias eram contadas a respeito de situações de constrangimento por falta de um comportamento adequado de alguns seminaristas na casa do diretor. E essa mulher, todas as vezes em que você tinha um comportamento não adequado, ela chamava a sua atenção. E havia dezenas de histórias
de pessoas que tinham tido um comportamento não adequado, né? E ela chamava atenção. E eu confesso para os irmãos que algumas vezes ela chamou a minha atenção. Né? Você ia se servir, um exemplo, você ia se servir, né? E ela falava assim, olha, tem comida suficiente, né? Não vai acabar, não precisa fazer uma montanha. Você pode pegar uma porção adequada e volta depois e pega mais um pouquinho. Não precisa ter medo, não vai acabar, né? Coisas assim, né? Às vezes ela lembrava a gente, olha, não tem só você para comer, tem outros, né? Coisas assim, nesse sentido. Então, algumas vezes ela chamou minha atenção, claro, e era a exortação, né? A chamada de atenção era pública, não era em particular, não. Ela fazia na mesa, né? Claro que você ficava constrangido, chateado, às vezes borbulhando por dentro, com vontade de retrucar, mas enfim, você sabia, né? Ela é a mulher do diretor do seminário. Então você falava, olha, desculpa, eu vou tentar lembrar disso e não fazer dessa maneira. Em nossa casa, nós temos a nossa maneira de proceder. Na nossa casa, nós fazemos as coisas do jeito que nós achamos que é adequado. Na nossa casa, a gente, às vezes, tira o sapato e senta no sofá e põe o pé em cima do sofá, por exemplo. Estamos na nossa casa. Eu sou o soberano do meu lar, né? Eu brinco lá em casa com o Lucas, fala, quem que é o soberano dessa casa? Aí eles têm que responder que sou eu, né? Eu sou o soberano, sou o senhor daquele lar lá. Eu tenho liberdade. E eu dou uma liberdade para minha esposa, para os meus filhos, para que eles se comportem mais relaxadamente. Por quê? Porque ali é a minha casa. Porém, eu tenho que me lembrar e tenho que lembrar as pessoas que vivem na minha casa que a casa do outro não é a minha casa. E sendo a casa do outro a dele, são as normas que ele estabelece na casa dele que valem. Então, eu preciso aprender que na casa do outro, eu tenho que respeitar o que o outro exige. Então, por exemplo, o pastor diretor, ele era deixava você muito à vontade. Porém, a esposa dele é a que exigia, né, da gente. Então, por exemplo, uma norma daquela casa, nas refeições. Ele era o primeiro a se servir, depois era a esposa, depois os convidados. E todo mundo se servia, mas ninguém começava a se alimentar, até que ele começasse a se alimentar. Então, quando ele começava a se alimentar, aí os demais estavam autorizados, né, a comer também. Não é assim na minha casa. Na minha casa lá, começou a enrolar, eu já falo, gente, eu vou orar e vou comer, porque se for esperar vocês fazerem tudo do jeito que vocês querem, não dá, né? Tudo bem, mas lá é minha casa, lá eu sou o soberano, lá eu faço do meu jeito. Mas naquela casa, eles têm aquela norma. Eu não preciso pôr essa norma na minha casa se eu não concordo. Poxa, pastor, quanta frescura, quanta graça. Tudo bem. Se eu não quero essa norma na minha casa, eu não sou obrigado. Porém, no dia em que eu for naquela casa, eu sabendo que lá é assim que se procede, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proceder daquela maneira. Uma vez eu fui viajar para Campinas, eu era noivo da Fabiana, fiquei hospedado na casa do pastor. Conversamos até mais ou menos 1h da manhã. Conversamos, mais ou menos 1h da manhã, nós fomos deitar. E ele falou, irmão, amanhã, que horas você levanta? Falei, a hora que o senhor levantar, pastor, estou na sua casa. Na hora que o senhor levantar, me chama. Fui lá, deitei, estava ainda meio elétrico ainda, pensando numa série de coisas, demorei para pegar no sono. De repente, alguém bate na porta, 4h da manhã. Eu tinha acabado de fechar o olho, mas eu falei, eu estou na sua casa, a hora que o senhor levantar, me chama, né? Se fosse na minha casa, eu ia até, 8 da manhã,
Mas como eu falei, eu estou na sua casa, o horário que vocês levantam, eu levanto, mesmo achando um absurdo eu levantar 4 horas da manhã. Afinal de contas, eu falei que eu ia levantar o horário que as pessoas levantassem. Na minha casa, eu posso determinar que o horário de levantar, meu horário de levantar, por exemplo, seja às 8. Mas se eu vou num lugar onde a norma é que todos levantam às 7, então, estando debaixo daquela casa, é isso que eu tenho que fazer. Na minha casa, eu posso ter a minha própria maneira de proceder. Mas na casa do outro, eu tenho que saber qual é a maneira que eles procedem e tenho que proceder na maneira como aquela casa determina que seja feito certas coisas. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Hoje existe uma grande discussão entre pastores em como deve ser o culto. Como é que deve ser o culto? O culto deve ser assim ou deve ser assim? Então, alguns pastores são conservadores. Eles entendem que o culto deve ser um culto que siga uma tradição. O culto deve ter uma ordem litúrgica. O culto deve usar inários. O culto deve usar instrumentos que o pastor e a congregação julguem instrumentos adequados. Alguns julgam a questão da vestimenta de quem vai pregar, de quem vai conduzir o culto, de quem vai cantar. É uma linha. É um modelo. É uma forma de culto que existe. E muitos pastores defendem que o culto deva ser dessa maneira. Outros têm um pensamento diferente. O que eles pensam? Nós temos liberdade no culto. Não precisamos ser engessados. Nós não precisamos ter uma liturgia ali fixa, que seja seguida à linha. Nós não precisamos de hinos tradicionais. Por que hinos tradicionais? Nós não precisamos de hinos tradicionais. Os hinos tradicionais, na verdade, eles nem cabem mais no momento que nós vivemos na história, no momento da história, nem cabem mais esses hinos. Esses hinos foram escritos em 1800. Nós estamos já em 2014. Esses hinos é de uma outra época, de uma outra mentalidade. Esses hinos nem cabem mais na igreja, na pós-modernidade. Olha, instrumentos, ritmos podem ser variados. Afinal, Deus nos fez seres criativos. E dentro da nossa criatividade nós podemos desenvolver uma série de ritmos, uma série de instrumentos, podemos usar isso no culto. Expressão corporal no culto, não tem problema, pode levantar, ergue as mãos para o céu, mexe de um lado para o outro, traz uma equipe de louvor aqui, as meninas com um véuzinho, correm para lá, correm para cá. Nós temos a liberdade. Isso tudo é válido se a nossa intenção é glorificar a Deus. Eles pensam assim, eles defendem isso e eles praticam isso em seus cultos. Dentre os argumentos usados para um culto não conservador, não tradicional, não litúrgico, o principal desses argumentos é: a Bíblia não define quais hinos cantar, a Bíblia não define quais ritmos e nem quais instrumentos devam ser usados, portanto, podemos usar o que quisermos em nosso culto. É o argumento. Quem aqui pode abrir a Bíblia e me mostrar que o piano é um instrumento de culto? Alguém pode? Não. Quem aqui pode abrir a Bíblia e me mostrar que o número 222 do cantor cristão é o hino que tem que ser cantado no apelo? Manso e suave, Jesus convidando. Alguém pode? Não.
com base nessa argumentação, essas pessoas falam, então, nós podemos fazer o culto com a liberdade que temos, da maneira que nós quisermos. Portanto, podemos usar o que quisermos em nosso culto, contanto que a intenção seja louvar a Deus. Pois bem, irmãos, os irmãos me conhecem há um tempinho, sabem que eu sou uma pessoa conservadora, né? Que eu tento conservar os mandamentos bíblicos, a prática de culto. Se você não prestou atenção, ali no portão da igreja tem uma plaquinha branca. Eram duas, uma quebrou com o vento, né? Tem uma plaquinha branca com os horários de culto. O que está escrito em cima? Igreja Batista Tradicional. Não está lá? Então nós somos uma igreja batista tradicional. Dessa maneira, o que eu vou argumentar, o que eu vou procurar defender com as Escrituras, é uma posição conservadora baseada nas Escrituras. Então, se eu entendo que o tradicionalismo, o conservadorismo é o que deve ser usado, eu preciso ter uma sustentação bíblica. Senão vira só um argumento do que eu gosto e do que eu não gosto. E eu preciso sustentar muito mais do que com as minhas opiniões. Então eu queria começar hoje à noite, depois nós vamos gastar mais umas semanas falando sobre o culto, mas eu queria defender conforme as Escrituras. Então, por que no meu entendimento, e eu espero que também no entendimento da maioria de vocês entendam que um culto litúrgico, um culto conservador, um culto tradicional é o mais apropriado para a igreja? Porque a igreja não é a minha casa. 1 Timóteo capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São 3 epístolas escritas por Paulo a 2 jovens, um chamado Timóteo e outro chamado Tito, que acompanhavam Paulo durante as suas jornadas missionárias. Paulo viajava, começava ministérios, deixava aquele ministério caminhando e ia para um novo trabalho. Depois de um tempo, Paulo ele entende que algumas igrejas precisavam de instruções específicas. E Paulo manda tanto Timóteo como Tito para essas igrejas. Timóteo, a igreja de Éfeso, Tito para a igreja de Creta, a fim de que eles deem algumas orientações para aquela igreja. Orientações doutrinárias, orientações de cunho prático, as qualificações do pastor, as qualificações do diácono. Essa era a tarefa que Timóteo e Tito receberam. E aqui no capítulo 3, versículo 14, Paulo escreve assim para Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Então, qual era o desejo de Paulo? Que muito logo ele pudesse ir até Éfeso e estar junto com Timóteo. Mas aí ele explica no versículo 15: mas se eu tardar, quero que fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, conforme esse trecho da palavra de Deus, o que é a igreja? Ela é a casa do Deus
vivo. Ela é o lugar onde Deus decidiu fazer a sua habitação. Lembra o que é dito lá no Antigo Testamento? Nem os céus podem conter a sua glória. Mas Deus escolheu se fazer presente no templo do Velho Testamento. E o que ele escolheu fazer no Novo Testamento? Se fazer presente quando a igreja, quando os crentes se reunissem para o culto. E quando ele decide se fazer presente, a palavra de Deus fala, a igreja, ela é a casa do Deus vivo. Então, por que eu entendo que um culto conservador, um culto tradicional, um culto ordeiro, deve fazer parte da reunião da igreja? Porque eu não estou na minha casa. Eu estou na casa de Deus. Lembra da história? Na minha casa eu tenho as minhas normas. Na casa dos outros eu sigo as normas do dono da casa. E quando eu venho para esse local com a finalidade de adorar a Deus, de prestar culto a Deus, de servir a Deus, então não é do jeito que eu pretendo fazer. É do jeito que Deus tem estabelecido que se proceda na sua casa. E a palavra de Deus diz que a igreja é a casa do Deus vivo, portanto, eu não posso agir segundo o meu querer. Eu não posso chegar aqui na igreja e achar que eu posso ficar relaxado. Em todos os sentidos, desde a minha postura até a maneira como eu apresento o meu culto a Deus. Na época da Reforma Protestante, um grupo de pessoas tentavam identificar pela Bíblia quais eram as características de uma igreja que estava em conformidade com a igreja do Novo Testamento. E como resultado disso, eles elaboraram 5 distintivos. Esses 5 distintivos, eles, de uma certa maneira, vou usar uma expressão não é muito adequada, mas eu vou usar ela. Eles rotulavam que era uma igreja reformada, uma igreja que buscava mudar a sua conduta frente ao catolicismo na época e que se aproximava mais da palavra de Deus. Então, quais eram esses 5 distintivos? Então, eles colocaram em latim, né, essas frases, mas eu vou falar em português porque o meu latim não é muito bom, tá bom? Estudei 1 ano de latim, mas não foi o suficiente. Tive o suficiente para ser aprovado, né? Mas não o suficiente para falar, tá bom? São 5 frases. Primeiro, é só as Escrituras. Isso quer dizer o quê? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não só o que eu acredito, mas aquilo que eu faço deve ser extraído da Bíblia. Segundo foi, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. Ele é a única maneira como alguém pode chegar a Deus. Terceiro foi, somente a graça. Quer dizer o quê? O homem é salvo por meio da graça de Deus, sem nenhum mérito particular. O outro distintivo foi somente a fé. Como é que alguém se apropria da graça de Deus? Pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E o último era somente a glória de Deus. Desses 5 distintivos, eu vejo que 2 deles nos dão direcionamento para o culto. Eu vejo que 2 desses distintivos nos dão direcionamento para o culto. O primeiro é aquele que fala somente as Escrituras.
Na época da Reforma, havia uma discussão entre os líderes religiosos da época. Qual era essa discussão? A Bíblia, ela apenas descreve o culto? Ou ela prescreve o culto? Quer dizer o quê? A Bíblia apenas nos conta como era o culto no Antigo Testamento em Israel? A igreja apenas nos conta como era o culto nos primeiros anos da igreja primitiva? Só fala para a gente, naquela época eles faziam assim. E nós temos isso só como um registro histórico. Apenas a Bíblia descreve como era. E aí nós apenas sabemos. Ou a Bíblia, através do modelo de culto do Antigo Testamento, através do modelo de culto do Novo Testamento, ela nos prescreve. Ela nos fala, o culto a Deus deve ser dessa maneira. É assim que o crente deve cultuar e servir a Deus. Então, se você entende que é apenas descritivo, você só tem a história de como era. E aí, naquela época era assim, o tempo passou e hoje é dessa maneira. O que foi, e ficou lá atrás. Agora, se você entende que a Bíblia prescreve, ela fala quem é Deus, fala da sua santidade, fala da sua glória, fala que o homem, ao aproximar-se de Deus, deve ter reverência, temor, que o alvo do cântico, do louvor, da adoração, da pregação, não é me sentir bem, mas é agradar aquele Deus que está no céu, digno de ser louvado. Então eu vou seguir o quê? As prescrições encontradas na Bíblia. A Bíblia não vai só me contar como era, mas ela vai me dizer como é que eu devo fazer. Como é que eu devo me aproximar de Deus. Então a pergunta é: a Bíblia é descritiva ou a Bíblia é prescritiva? Se nós declaramos a Bíblia é a nossa única regra de fé, apenas de fé, e ponto final, então é descritivo. Mas se nós declaramos a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, então é prescritivo. A Bíblia vai nos falar, sim, como é que deve ser o culto. Ela vai nos falar quem é Deus, quem nós somos, o que é adoração. A adoração é uma resposta da criatura ao Criador, e como é que a criatura deve se aproximar adequadamente do Criador. Ela vai dar a resposta. Nós não vamos ficar soltos para fazermos o culto a Deus da maneira como nós achamos que devemos fazer. Mas nós vamos encontrar na Bíblia, na palavra de Deus, a prescrição. Isso quer dizer que a nossa prática deve estar embasada na palavra de Deus. O nosso culto deve estar prescrito pela Bíblia, para que nós não erremos, para que nós saibamos como proceder na igreja, que é a casa de Deus. Como podemos aplicar a suficiência das Escrituras em nosso modelo de culto? Então, o reformador Calvino escreveu algo que chamava o princípio regulador. Então eu vou ler uma frase que ele disse: não podemos adotar qualquer artifício em nosso culto que pareça satisfazer a nós mesmos, e sim levar em conta as exortações daquele que tem o direito de prescrevê-las. Quem tem o direito de prescrever as normas do culto? É o pastor Alexandre da Igreja Batista Calvário? Eu tenho o direito de prescrever o modelo de culto, irmãos? Não precisa ficar chateado com vocês, não. Pode falar. Não, eu não tenho direito. Eu não tenho direito. Quem tem o direito? É aquele que tem o direito de prescrevê-las. É aquele que vai ser adorado. Ele tem o direito.
Portanto, se desejarmos que Deus, aprove nosso culto, esta regra que Ele mesmo enfatiza com muita rigidez tem de ser observada com zelo. Deus reprova todos os tipos de culto não sancionados expressamente na sua palavra. Todo aquele modelo de culto que vinha como exemplo das nações vizinhas de Israel, ele rejeitava. Não é assim, não é dessa forma. É de uma forma diferente, é de uma forma santificada. Assim, nós declaramos que a Bíblia regulamenta não somente a nossa doutrina, mas também regulamenta a nossa prática. Então, tudo que for ser utilizado no culto deve ser testado pelas Escrituras. Tudo que for usado no culto deve ser testado pelas Escrituras. E se alguém disser assim, mas a Bíblia não fala que tem que ser piano, ele tem razão. A Bíblia não fala que tem que ser piano. Mas eu tenho que testar o uso do meu instrumento, da minha música, da minha letra, na palavra de Deus. Não naquilo que eu gosto. Segundo princípio, além da suficiência das Escrituras, é somente a glória de Deus. Nós estamos aqui para quê? Para cultuarmos a Deus, para rendermos glória a Deus. Então, tudo que for feito deve visar somente a glória de Deus. Essa frase também vem do reformador Calvino, ele fala: Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo ou nossos interesses particulares. Vou ler de novo. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo ou os nossos interesses particulares. Precisamos nos focalizar em Deus e em nossa adoração, e não em satisfazer as nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, não nós. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus, não em nossos próprios impérios, popularidade ou êxito. Então, o culto deve ser a aproximação da criatura de maneira reverente, de maneira prescrita nas Escrituras para o seu Criador. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz, em primeiro lugar, que a igreja é a casa de Deus e que nós devemos saber como nos comportar na casa de Deus. Portanto, aquilo que eu uso na minha vida, na minha casa, pode não ser apropriado para a igreja. O exemplo de novo. Lá na minha casa eu posso até tirar o sapato e pôr o pé no sofá. Na igreja não é apropriado. Não estou falando que a gente vai estar tratando disso. Estamos tratando da adoração propriamente dita. Mas é só um exemplo. Não é apropriado. Também a Bíblia diz assim, João 4:24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia faz o culto, faz a adoração pertencer a uma esfera espiritual e não carnal. Então a busca do culto deve ser espiritual. O que deve estar em foco? A glória de Deus, que é um Deus espiritual. Então, algumas práticas dentro do culto claramente são observadas como sendo espiritual ou não. Pastor, por que tratar isso? Por que falar isso no culto? Porque, infelizmente, alguns pastores, alguns líderes estão brigando em relação a isso. Uns estão defendendo um culto
do jeito que o adorador quiser, outros estão defendendo um culto conservador. No final das contas, eu sou pastor da Igreja Batista Calvário, os irmãos são membros dessa igreja. No final das contas, nós temos que zelar pelo culto de qual igreja? Da nossa igreja. Pastor, mas e aquela igreja? Olha, irmãos, aquela igreja tem pastor, aquela igreja tem membros. Eles é que vão responder a Deus e não nós. Então, por que pregar uma mensagem dessa? Porque nós precisamos entender que cada domingo nós estamos vindo aqui não é para nos agradar. Nós estamos vindo aqui para agradar a Deus. É essa a razão. Semanalmente nós chegamos aqui para agradarmos a Deus. Vou dizer para os irmãos, se fosse para agradar a mim mesmo, eu iria para outro lugar no domingo. Mas eu não venho aqui porque eu quero agradar a mim mesmo, eu venho aqui porque eu quero agradar a Deus. O tempo passa, nós nos acomodamos. Lembra a história do sapato? O sapato aperta, caleja, mas depois ele laceia. E aquilo que incomodava, não incomoda mais. Então, por que, irmãos? Porque nós, de quando em quando, precisamos lembrar do motivo pelo qual nós estamos aqui. De como deve ser o louvor, a adoração a Deus. Pastor, o senhor está dizendo então que só o cantor cristão é o inário que pode ser usado no culto? De maneira nenhuma. Pastor, o senhor está dizendo então que só a dona Fabiana pode tocar piano no culto? De maneira nenhuma. Eu estou dizendo que as coisas que forem ser praticadas no nosso culto devem ser testadas pela palavra de Deus. Lembrando que a igreja é a casa de Deus e lembrando que Deus é Espírito. Lembrando que somente a glória de Deus deve ser buscada no culto. E muitas vezes, se eu estou agradando a Deus, eu não estou agradando a mim mesmo. Mas eu quero que os irmãos entendam que a igreja é a casa de Deus. E nós temos que zelar pela maneira como nós nos aproximamos do nosso Criador. Para que nós não venhamos a ser reprovados, não pela igreja, mas por Ele. No próximo domingo é a Páscoa, eu não vou continuar nesse assunto, mas no outro eu vou retomar. Nós vamos ver 3 maneiras que a Bíblia fala que nós devemos nos aproximar de Deus na adoração e como Deus age quando nós não agimos dessa maneira. O que Ele faz, conforme as Escrituras. Vamos orar.